Eu acho que alguns irmãos já perceberam que eu gosto de ler a Bíblia, né? Às vezes que eu subo aqui, eu mais leio a Bíblia do que falo. Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Se eu for falar muito aqui da minha cabeça, a probabilidade de ser palavra de Deus é muito pouca. Amém? Vamos iniciar abrindo a Bíblia de João, capítulo 13. João, apóstolo do amor. E hoje nós vamos falar exatamente o tema amor. Quem me ama? Tem alguns doidos aqui que me amam aqui. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. João capítulo 13, verso 31 ou 38. Nesse capítulo 13 inicia que a última semana de Jesus, que ele está vivo, e ele se separa junto com os discípulos e tem essa sessão do capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. É muito especial, muito rica, todo o conteúdo que tem nela. Uma vez eu vi um pastor falando, se você for ouvir a palavra de uma pessoa nos últimos dias da morte dela, antes da morte dela, preste muita atenção. Porque ali vem sabedoria, vem muita experiência. E essa é uma das últimas palavras de Jesus antes dele morrer. E nesse capítulo 13 inicia, Jesus reúne com os discípulos, lava os pés dos discípulos, tem toda aquela disputa antes de lavar os pés, quem é maior, quem é menor do grupo dos 12, quem que vai subir e quem estará à direita e à esquerda do trono de Jesus quando ele for glorificado. E Jesus foi ensinar para eles que o maior é o que serve. Jesus, que era chamado de Senhor e Mestre, ele foi lavar os pés dos discípulos. Se colocou numa disposição mais humilhante, de servo. Ele veio para nos servir. Então Jesus foi mostrar para os discípulos, enquanto ele estava nessas brigas de quem é maior, quem é menor no grupo, Jesus falou, eu sou o maior, eu sou o mestre, vocês me chamam de Senhor e de mestre, e eu o sou, mas eu, como vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, falou, o maior é o que serve. Amém? Então, assim, para nós somos chamados para servir. E houve toda uma história entre ele e Pedro nesse momento também. E depois Jesus falou do traidor, teve a última ceia, e falou que um dos discípulos ia trair ele. E no capítulo 27, no verso 27 desse capítulo 13, Jesus, depois que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele e Jesus falou, o que tem que fazer, fazes rápido. Aí Judas saiu para vender Jesus. E quando ele saiu, começa o verso 31 que nós vamos ler. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus. Ou seja, tendo o traidor, o discípulo falso saído, ficou somente os verdadeiros. Jesus falou, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo agora também. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós
uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Disse-lhe Pedro, Simão Pedro, Senhor, onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirá. Disse-lhe Pedro, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Jesus lhe respondeu, tu darás a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Amém? Amém. Glória a Deus. Saindo o discípulo falso, ficou os verdadeiros. E hoje nós viemos falar sobre os verdadeiros. Amém. Glória a Deus. Os que amam o Senhor. E os que amam o Senhor, Jesus falou que é para amar uns aos outros. Amém. Somente assim saberão que nós somos de Jesus. Amém. Saberão que nós somos verdadeiros. Nós somos chamados a amar, a entender quem nós somos e, através do amor, expressar ao mundo o que Jesus fez conosco e, através do que Ele fez conosco, também o faremos na vida do próximo. Amém? Amém. Nós sabemos que durante a história, durante o tempo, tem várias coisas que identificam, alguns símbolos que identificam o cristianismo, o cristão, né? Alguns usam um crucifixo, alguns têm uns adesivos no carro com a mensagem cristã, outros camiseta. Hoje em dia a camiseta está muito em moda, muita gente fazendo camiseta com desenhos, com mensagens cristãs, declarações. Mas nós sabemos que nem todo pescoço que usa uma correntinha com uma cruz é um pescoço redimido. Às vezes a correntinha é simplesmente um acessório. Todo carro que tem um adesivo pode dizer Jesus é o Senhor. Isso não significa que toda pessoa que entra naquele carro, ou até mesmo o dono, seja um salvo, seja um crente salvo. Os que usam camisetas com mensagens, fotos, com declarações, nem todo o coração desses é um coração transformado. Às vezes é um presente, ou às vezes usam a camisa porque acha bonita. Mas o cristão, o verdadeiro, não é para ser conhecido desta forma. O verdadeiro é conhecido no coração. Como é um coração de cada um, ele é conhecido. Tem um texto que ele explica bem o que acontece com o coração de um cristão. Ezequiel, capítulo 36, verso 25, 26, 27. Essa é a explicação da transformação que Deus faz no coração do cristão. Amém. Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. 25, voltando lá.
então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. É Deus que faz. A obra da santidade e purificação não é algo que eu ou você possamos fazer. Obra da nossa mão. É Deus que transforma o nosso coração primeiramente. Ele que nos lava com essa água e nos purifica de todas as nossas imundícias, de todos os nossos pecados, de todos os nossos ídolos. Um novo coração. Um novo coração, um coração purificado, transformado, lavado. O que é um coração? O que está dizendo quando diz um coração? É o homem interior, o espírito do homem, quem nós realmente somos. A Bíblia diz que nós somos um espírito. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. Eu não sou esse corpo que vocês veem. Isso aqui é simplesmente uma casa em qual eu habito nesse tempo terreno. Mas o meu verdadeiro eu é o Espírito. Quando a palavra diz, e vos darei um Espírito novo. Esse é o André renovado, o André que Deus criou. Deus criou de cima do Espírito. Em Romanos capítulo 5, tem vários textos assim para mim não falar de mim mesmo, porque Romanos capítulo 5, no verso 5, também é um texto muito importante. Tendo sido, 5, e a esperança então, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Todo aquele coração novo, que no texto anterior falou, e vos tirarei o coração de pedra, e vos colocarei vos darei um coração novo. Esse coração novo, vos darei um espírito novo, e nesse espírito habitará o meu espírito. E ali nesse texto, diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando o Espírito Santo nos é dado, vem o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Nós entendemos como Deus nos amou, principalmente. A maior prova de amor de Deus foi entregando o seu único filho por nós. Foi entregando o seu único filho por nós, a maior prova de amor que Ele tem pelo mundo, pela raça humana, por mim e por você. Que nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados. Mas Ele deu o Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, não seja condenado. Todo aquele que crê não seja condenado. Este é o amor de Deus. E Ele derramou este amor também em nossos corações. Amém. Por quê? Porque assim como somos amados para amar o próximo. O segundo mandamento, já dos 10 mandamentos, diz: amarás o seu próximo como a si mesmo. Mas Jesus deu um novo mandamento. Quem me ama melhor, eu ou Jesus? Jesus me ama melhor. Sabe, quando fala amará o teu próximo como você ama a si mesmo, muitas vezes nós vamos ser muito egoísta. Primeiro eu vou amar a mim, depois vou amar o próximo. Agora Jesus dá um novo mandamento. Ame uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei e morri por vocês. Entreguei a minha vida por vocês. Assim vocês deveis amar uns aos outros. Já é um nível muito superior do que isso. Eu já não olho para mim como eu me amo, mas vou olhar como Jesus me amou. Paulo, em certo momento, escrevendo aos Coríntios, diz assim: se o meu irmão que é fraco
Acha que comer da carne sacrificada aos ídolos é pecado? Então eu não vou comer mais carne. Como eu vou comer carne e fazer o meu irmão, que é fraco, cair? Se Jesus Cristo morreu por ele, como eu não posso negar a carne a mim mesmo? Então, eu também o amo, então não vou comer mais carne para que ele não se escandalize, para que ele não caia em pecado. Então, assim que nós temos que olhar desde a posição. Se Jesus amou o meu irmão de tal maneira, mesmo com todos os erros dele, mesmo com toda a dureza, mesmo com todo pecado que ele comete, se Jesus a si mesmo morreu por ele, quem sou eu para crucificar o meu irmão? Quem sou eu para ficar apontando o dedo ao erro do meu irmão? Eu tenho que amá-lo e através do meu amor ele ser purificado do seu pecado. Amém? Amém. Tem um novo texto, João capítulo 3, do verso 3 até o 7 também, explica desse novo ser, dessa nova pessoa que acontece. Que Deus transforma esse coração, que Deus transforma o nosso ser. Já não é por nós mesmos, mas assim segundo a obra dele. Do verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Amém. Necessário vos é nascer de novo, a mim, a vocês, a todos nós, para entrar no reino de Deus. Desde o nosso ser, desde a forma que nós nascemos da carne, o que é nascido da carne é carne. Mas aquele que quer entrar no reino de Deus tem que ser nascido do Espírito. E o que é nascido do Espírito é Espírito. É um novo ser. É uma nova pessoa. Já não é o que é nascido da carne, é nascido do homem físico. Mas o que é nascido do Espírito é nascido de Deus, nascido do alto. Por isso, em outra parte da Bíblia diz: vós sois nascidos de Deus, filhos de Deus. Porque nós, o que fomos nascido do Espírito. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 3, também nos diz algo semelhante. Por que eu estou repetindo textos diferentes sobre o mesmo tema? Porque a Bíblia fala disso. E ela fala com clareza e uma e outra vez para nós meditar sobre essas coisas e ver: aconteceu isso comigo? Eu nasci de novo? O meu coração foi transformado? Porque se nós não fazermos essas perguntas a nós mesmos, não examinar a nós mesmos, nós viveremos no engano. Agora, quando nós reconhecemos: não, eu não nasci de novo, essa transformação não aconteceu comigo, e eu quero isso, então clamamos a Deus. Amém. E todo aquele que clama o nome do Senhor será salvo. Amém. Todo aquele que clama, o Senhor ouvirá. Amém? Amém. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia,
segundo a sua grande misericórdia. É muito grande as misericórdias de Deus. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos gerou de novo. Aleluia. Nos fez um novo ser. Amém. Antes nós éramos simplesmente carne, condenados. Mas Ele nos gerou de novo em Deus para uma viva esperança na ressurreição de Jesus Cristo. No mesmo livro, no verso 23, no mesmo capítulo, verso 23 de Pedro, diz assim: sendo de novo gerados, ou em outra versão fala regenerados, ou seja, você nasceu de novo. Amém. Da mesma forma que uma mãe gera um filho, agora em Cristo ele é de novo gerado, é um novo ser que nasce, sendo de novo gerado, não de semente corruptível. Semente corruptível é o esperma do homem, tá? Semente que leva à condenação. Mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém. O outro esperma de Deus é a palavra de Deus, Aleluia. a semente de Deus. A semente do homem é o esperma, o espermatozoide. A semente de Deus é a palavra de Deus. E ela nos gera de novo em Deus. Nos gera de novo em Deus para uma viva e permanente, para uma vida pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E nós permaneceremos para sempre agora em Deus, aquele que foi gerado de novo. A Bíblia nos adverte, vários textos que nós lemos, e há mais texto que explica sobre o mesmo tema, com diferentes palavras, e às vezes vem mostrando outros pontos também, para mostrar toda a plenitude que é esse novo ser que é gerado novamente em Deus. A Bíblia fala muito sobre isso. E é muito importante nós entendermos: eu sou um novo ser, eu fui gerado de novo. O Espírito de Deus habita em mim, o amor de Deus está habitando em mim. Eu sou alvo desse amor de Deus que me amou tanto a ponto de entregar o seu Filho por mim. Eu creio nisso genuinamente. Para nos examinar. Em 2 Coríntios também já Paulo fala isso. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos. Eu tenho que examinar a mim mesmo, não o meu vizinho, não o meu irmão. Glória a Deus. É muito fácil. Jesus ainda fala em um tema, fala: por que vós quer tirar o cisco do olho do outro e não tira a trave primeiro que está no seu? Ou seja, examine a você mesmo primeiro. Examinai-vos a vós mesmo. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. Prove se eu realmente estou na fé, ou estou seguindo somente uma religião, vou na igreja, crendo que, pensando ou enganando a mim mesmo que eu estou genuinamente na fé. Prove a si mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Depois de um texto para provar a nós, no final ele adverte: prove e vê, se não é que já estáis reprovado. Se interno, eu comigo mesmo e Deus. Senhor, eu permaneço na fé? Senhor, a prova da minha fé nas minhas atitudes, no meu dia a dia, provai a vós mesmos.
Nós podemos fazer uma cara de crentinhos e santos dentro da igreja, mas eu e Deus não há máscara. Não há máscara desse André bonitinho aqui pregando. Entre eu e Deus, Ele me conhece completamente. Amém. Até mesmo os meus pensamentos pervertidos, Ele conhece. Antes que a palavra saia da minha boca, Ele já conhece todas. As minhas atitudes que eu faço sozinhos, no meu trabalho, em casa, Deus conhece tudo. Você tem essa consciência, onde quer que você esteja, o que quer que você faça, Deus sabe. Deus sabe, e com Ele não há máscara. Então, examinai-vos a vós mesmos. Provai a vós mesmos. Você examinou? Não, eu estou na fé. Agora prove. Prove que está na fé. Tenha essa certeza dentro de você. Não viva um engano, não minta para você mesmo. Não vamos mentir para nós mesmos. Achar que estamos aqui reunidos para Deus e às vezes estamos aqui com outras intenções. Romanos, no capítulo 8, no verso 9 e 10. Alô? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se é que o Espírito de Deus habite em vós. Se é que o Espírito de Deus habite em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você examinou a você mesmo? Você provou a você mesmo? Você tem essa consciência? Eu sou de Cristo. Amém. O Espírito dele está em mim. O Espírito dele está em mim. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E isto se traduzindo é: ou eu, ou você, que não tem o Espírito de Cristo, nós ainda estamos condenados. Nós ainda estamos condenados. Então esse é o momento. Eu tenho o Espírito e clamar a Deus. Se você examinou e viu que você não está na fé, você não tem o Espírito. Verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, a prova do texto anterior, examinar a vós mesmo. Examinei, o Espírito está em mim. Então o corpo está morto para o pecado. A prova, provai se está, o Espírito, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, buscarei as coisas do Espírito de Deus. Buscarei a vontade de Deus, a justiça de Deus, para viver em justiça, em santidade. São textos muito profundos esses textos para a gente refletir. Sabe que às vezes eu aqui não vou poder, ou não tenho a capacidade de clarificar bem o que está acontecendo com você, mas eu tenho certeza, se você e Deus sentar em casa e ler esses textos e examinar a si mesmo, Deus mostrará a verdade para você e para mim. Deus mostrará a verdade para você e para mim. Por quê? Porque Ele quer mostrar um novo caminho. Há o caminho da salvação. Ele quer nos gerar de novo. Se aquele que não foi gerado de novo, aquele que não nasceu de novo, aquele que não tem o Espírito de Deus, Ele quer. Ele nos amou para isso.
Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para isso, para que todos sejam salvos. Em Deus não há acepção de pessoas. Deus não há acepção, Ele não quer escolher um ou outro. Ele quer que todos sejam salvos. Glória a Deus. Tem um texto em Pedro, que eu não me lembro a referência agora, mas alguns crentes estão falando assim, mas todas as coisas, está se repetindo as mesmas palavras já há muito tempo e nada se mudou. Tudo, sempre houve, desde a época dos apóstolos, falando que Jesus vai voltar para levar o povo e não sei o quê. Aí Pedro fala, não tome a paciência de Deus em vão. Deus é paciente, Deus está esperando para que todos sejam salvos. Para que todos sejam salvos. Porque se Deus fosse executar o juízo dele agora, muitos seriam condenados. Alguns aqui de dentro, hoje aqui dentro, seriam condenados. Mas Deus, a paciência dele é para que todos sejam salvos, todos sejam convertidos. Mas voltando no amor, como o texto diz, Jesus fala, amai a vós mesmo como eu vos amei. Na primeira carta de João, no capítulo 4, ela fala bastante disso, e com claridade. Com claridade. Capítulo 4, a partir do verso 7. Vamos ler do verso 7 até o 21. Amados, amemos uns aos outros. Novamente repetindo. Amemos uns aos outros. Por que a Bíblia insiste tanto nisso? Amemos uns aos outros. Em outro texto, a Bíblia fala, ame a vossos inimigos. Orem por eles. Mas às vezes para orar pelo inimigo tem que ser muito espiritual, né? Então amem uns aos outros. Vós que se dizem irmãos, amem-se a vós mesmos. Vós que se dizem irmãos, nascidos de Deus, amem um ao outro, queiram o bem do outro. Faça de tudo para o bem do próximo. A Bíblia não repete várias vezes porque os crentes daquela época amavam perfeitamente. Nós não somos muito diferentes. Se ela repete várias vezes, exortando, chamando aos irmãos para amar uns aos outros, porque também havia problema na igreja daquela época. Porque a palavra de Deus ela é viva. E da mesma forma que ela valeu para os crentes na época de Pedro e de João, ela vale para nós hoje. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é de Deus. E ele foi derramado pelo Espírito em nosso coração. Então não é para guardar para nós mesmos, é de Deus para passar para o próximo. Amém? E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qualquer que ama é nascido, da mesma forma que a gente já leu, é necessário nascer de novo, foi gerado novamente. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhecer aqui não é de conhecer como eu conheço o pastor Ailton, mas de relacionamento com Deus. De intimidade com Deus. Conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Sabe, tem textos desses que não há o que explicar, é simplesmente ler. Tem gente que fala, a Bíblia é muito difícil de entender. Aquele que ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não há o que falar.
Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Essa foi a maior prova de amor de Deus, que ele entregou o seu Filho por nós, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós. Nós não amamos. Paulo em Romanos fala que Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E Deus nos ama. Por isso que em outro momento ele fala, ame os vossos inimigos. Para nós amar da mesma forma do amor de Deus. Onde eu parei? Ok. Olha o lápis lá, André, você não está vendo? Não, eu li o 10 já? Sim. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Eu não tenho o que dizer. Está dizendo claramente, amados, Deus te amou dessa maneira que entregou seu Filho para te salvar? Você tem essa certeza que Deus entregou Jesus para morrer no teu lugar? Assim vos deveis amar uns aos outros. Da mesma forma. Não há outra forma. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. É perfeito. A palavra perfeito é completo. O amor de Deus se completará em nós. Sabe, todos nós estaremos num amor só. Nisto conhecemos que estamos nele. E ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. O Pai não enviou Jesus somente para salvar os crentes. Enviou para salvar o mundo. Glória a Deus. Amém. Por isso que o mandamento de Jesus, antes dele subir, um dos últimos mandamentos, falou, vai todo mundo e prega o Evangelho. O Evangelho é essa nova notícia, que Deus amou o mundo. Enviou o seu Filho para salvar o mundo, a todos. Aqueles que estão lá fora não são melhores do que nós. Glória a Deus, Pai. Nós éramos tudo farinha do mesmo saco. Mas a nós foi revelado o amor de Deus. Deus nos gerou de novo, mas da mesma forma que Ele nos gerou de novo, Ele pode gerar o teu vizinho, que é a pior pessoa do mundo. E ele se tornar o seu irmão salvo em Cristo Jesus. Amém? Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em nós. Qualquer um que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em nós. Mas confessar não é da boca para fora, né? Jesus, em certo momento, disse aos escribas e fariseus, uma profecia desde Isaías, esse povo honra-me com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Essa confissão aqui é a confissão com os lábios e crer no coração. E Paulo fala, carta aos Romanos, aquele que crê em seu coração e com sua boca confessar, será salvo. Então, o confessar aqui também é quando você crê genuinamente no seu coração. E confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Ou seja, não é só Deus está em nós estamos em Deus. Já nos tornamos um. Já não há separação. Amém? Já não há separação. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. No amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Que o amor que Deus nos tem. Deus é amor. Vocês têm dúvida disso, que Deus é amor?
Não. Deus é amor. E quem está no amor está em Deus e Deus nele. Quem está no amor está em Deus. Amém? Nisto é perfeito o amor para conosco. Novamente, essa palavra perfeito. Nisto é perfeito o amor para conosco. É completo o amor entre nós, irmãos. Vamos falar primeiro entre nós, porque se nós nos amarmos como a Bíblia fala para nos amarmos, galera, não tem um lá fora que não vai querer ser amado da mesma forma. Sabe, tem alguns testemunhos dos mártires cristãos que eles sendo entregues para ser mortos nos coliseus romanos, tinham brigas e prendiam com leões, os leões devoravam eles. E eles com todo o amor um com os outros, os mesmos que estavam na arena, o amor um com os outros, transformou muito o coração dos que estavam na arquibancada assistindo esse show. Da mesma forma, a gente vê Estevão no capítulo 6 de Atos. Ele sendo apedrejado a ponto de morrer, ele ora a Deus e fala: Senhor, não impute sobre essas pessoas que estão me apedrejando, estão me matando, não impute eles esses pecados de estar me matando. Não cobre deles esses pecados da minha morte. Por amor a essas pessoas que estavam matando a Estevão, ele falou: não impute esse pecado sobre eles. E por causa desta oração, Paulo, aquela oração mexeu com Paulo. E isso foi a primeira semente para a conversão de Paulo. Então, se nós nos amarmos uns aos outros, trazer aqui para dentro de casa, não é lá fora, não é o vizinho, sou eu com você, com cada um de vocês, e vocês comigo. E todos nós estaremos perfeitos, estaremos completos no amor de Deus, sem individualismo, sem acepção de pessoa. Tiago fala: se chegar um irmão pobre, com a roupa rasgada, suja, você vai dizer: não, assenta lá atrás, ou no estrado dos meus pés, aqui no chão, e chegar um irmão com anel de ouro, roupa bonitinha, não, se assenta aqui na cadeira de honra, aqui na frente. Vocês não estão fazendo acepção de pessoas por causa que um está bonito, ou rico, outro pobre? Em Deus não há essa acepção de pessoa, e isso não deve existir dentro da nossa igreja. Não deve existir entre nós. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Há um juízo. No dia do juízo, tenhamos confiança. Deus não está falando para nos amedrontar. Não está falando para ter confiança no dia do juízo. Para nos amar uns aos outros, para chegar no dia do juízo, o diabo não ter nada do que nos acusar. Porque simplesmente amamos. Simplesmente refletimos o amor de Deus que está no nosso coração. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. No amor não há temor. O que está dizendo? No amor não há temor de ser traído. No amor não há temor de não ser mal entendido, não receber às vezes: eu amei e ele me trai, ele fala mentira de mim ou peca contra mim, não reconhece, é um ingrato. No capítulo do amor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que aquele que ama não busca os seus próprios interesses, busca do próximo. Sabe, não busca sempre do próximo, não quer ser recompensado. Não quer ser recompensado. No amor não há temor.
ame sem medo. Ame sem medo de ser amado. Antes, o amor lança fora todo o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Pois o temor tem consigo a pena, mas aquele que ama tem confiança no dia do juízo. Então não é para nós termos medo de nenhuma pena no dia do juízo. Aquele que ama, conforme a palavra de Deus, conforme Ele quer, no dia do juízo chegará com confiança. Eu não sofrerei nenhuma pena, porque eu estou amando. Estou apenas refletindo o amor de Deus que está derramado em mim. Porque o temor consigo a pena, e o que teme não é perfeito o amor. Verso 19, amigo? 19 até o 21. É a outra página aí. Não, eu acho que a barra lá. André, não quer ver direto não. Quer abrir não? É a barra. Eu leio, não tem problema não. Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus para Ele nos amar. Não vou amar o meu próximo, amar a Deus, porque aí eu vou receber o amor de Deus. Não. Ele nos amou primeiro e derramou o seu amor em nós, para que a partir disso nós o amamos. É da mesma forma que fala da salvação em Éfesos, né? Capítulo 2, sois salvos pela graça, não pela obra, para que ninguém se glorie, mas foram salvos para as boas obras. Alguns pensam que não vou fazer, aquela pessoa é gente boa, faz caridade, ajuda o próximo, ajuda os doentes, ajuda os pobres, ela deve ser salva. Essas obras, elas estão como prova daqueles que são salvos, aqueles que já foram salvos por Deus e por isso praticam essas obras. E essas são obras que nós devemos praticar. Amém? Então, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, alguém afirma isso? Cuidado, não afirma com a boca, mas com as obras. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Como eu posso odiar o meu irmão, que às vezes falou, André, você está gordo. Te odeio. Como eu posso odiar o meu irmão a quem eu vejo e amar a Deus a quem eu não vejo? Estou mentindo a mim mesmo? Estou enganando a mim mesmo? Vamos falar a verdade aqui, vamos ser reais. Isso não pode existir. Ele nos deu esse mandamento, que ame a Deus e ame também ao seu irmão. Verso 21. Seguiu? Chegou lá? Amem também ao seu irmão. Sabe, quando o pastor Orlando pregou a série do Espírito Santo e depois chegou em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, que fala dos frutos do Espírito, e é bem claro, o fruto do Espírito é amor. Qualquer um de nós que diz que o Espírito de Deus habita em nós e não ama, está mentindo. O fruto do Espírito é o amor. Foi repetido uma e outra vez. E depois disso vem paz, alegria, perseverança e várias outras características deste amor. Aquele que ama tem paz, tem alegria em si mesmo, perseverança, paciência, longânimo.
Na mesma coisa, quando Paulo está falando aos Coríntios dos dons espirituais, acaba no final do verso 12, depois dele falar, no final do capítulo 12, depois dele falar sobre os dons, eles vão falar: e vos ensino um caminho ainda mais excelente. E ele inicia o capítulo 13, do qual é o capítulo do amor. Eu vou ler só um pedaço desse capítulo do amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. É algo do qual nós devemos refletir. Eu amo. Isso aconteceu comigo. Essa mensagem de hoje é para a autoexaminação. Para eu examinar a mim mesmo e ver, eu sou conhecido que sou de Jesus, porque Jesus falou: amem uns aos outros e isso saberão que são os meus discípulos. Você quer que saibam que você é discípulo de Cristo? Capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tinha. Ou seja, ainda que eu seja o cara mais inteligente, ainda mais que a gente tem um problema de língua, né? Às vezes falo português, não falo inglês. Ainda que eu falasse o português, o inglês, o grego, o italiano e qual seja outra língua, se não tivesse amor, isso não seria nada. Verso 2. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira de que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Nada seria. Verso 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna por sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, disso nada se aproveitaria. Ou seja, o que é isso, André? Se você está vendendo toda a sua fortuna para dar aos pobres, isso já não é uma prova do amor? A gente tem um exemplo na Bíblia que não é. De Ananias e Safira, a gente viu que eles venderam sua fazenda e deram uma parte para a igreja, mas com outras intenções, e morreram, porque isso não foi por amor. Então a gente tem que refletir o que acontece. O verso 4. O amor é sofredor. Mas quem ama não quer sofrer, né? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Não é. Não vou querer nada do próximo. Vou querer o bem para o próximo. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se orgulha. Eu sou orgulhosa. Eu amo. Eu sou o cara, eu amo. Não, isso é orgulho. Não se porta com indecência. Não se porta com indecência, isso é muito bom, porque agora está acabando o verão, né? Mas assim, às vezes no verão algumas pessoas começam a mostrar o corpo a mais, né? Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Isso é muito importante, não busque os seus interesses, mas busque o interesse da pessoa amada. Glória a Deus. Jesus não buscou o interesse dele mesmo. Você acha que ele teve prazer em morrer por morrer? Não, ele teve prazer em morrer por nós, para que nós fôssemos salvos. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, não se alegre com a injustiça. Uma pessoa tratando a outra injustamente, a pessoa não vai se alegrar, vai tomar nojo daquilo ali, vai fazer de tudo para que a justiça aconteça, ou seja, folga com a verdade, com a justiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo espera. É difícil esperar, né? É algo difícil. Você ama e aquela pessoa amada, você vê que ela não reconhece o teu amor, mas você tudo espera.
Tudo espera de volta dela, até mesmo a pior coisa dela. Jesus amou a Judas. Amou a Judas da mesma forma que ele amou os outros. E Judas o traiu. E no final, quando Judas deu o beijo de sinal que Jesus era o cara para ser morto, Jesus ainda chama a Judas, amigo, com um beijo me traíste. Com um beijo trai o Filho do Homem. Tudo espera, tudo suporta. O amor não falha. Mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É o momento para nós chegar à maturidade, deixar para trás as coisas de meninos. Chegar à maturidade do amor e amar genuinamente, deixar algumas intrigas infantis para trás e amadurecer. Deixar para trás as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor entre esses três, mas o maior destes é o amor. Amém? Pai, que o Teu Espírito, Senhor, testifique em nosso espírito que somos Teus filhos. E que o Teu amor está derramado em nós, Senhor, e que genuinamente amemos uns aos outros. Amemos em casa, para aprender com os que estão próximos, a sofrer por aqueles que estão em casa. Amemos dentro da igreja, somos todos irmãos, filhos de Deus, membros do mesmo corpo. Revela, Senhor, o nosso engano a nós mesmos, se existe, Senhor. Prove, Senhor, os nossos corações e vê se há em nós algum caminho impuro, algum caminho mau. Mas guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno, guie pelo caminho do amor. Queremos, Senhor, que todos saibam que somos Teus discípulos, Jesus. Não porque vamos todo domingo aqui nessa igreja, mas porque amemos. Porque amemos a todos que estão ao nosso redor. Que todos eles saibam, este é de Cristo. Este é um verdadeiro cristão. Não porque o que eu falo, o que eu faço, mas pelo amor com que os amo. Mostre isso a nós, ó Pai. Em nome de Jesus, para a Tua honra, Senhor, e a Tua glória. Amém.